salvar os seus arquivos em um local diferente da origem, para que caso aconteça um sinistro, né? Caso aconteça alguma coisa, você está precavido, venha perder os seus dados em si, né? E aí, restauração significa o quê? Você fez alguma coisa com o seu sistema operacional, né? E aí, por exemplo, você instalou um aplicativo em si, vamos supor, o meu computador estava funcionando normalmente, né? Eu instalei o navegador Google Chrome, antigamente eu utilizava o navegador Mozilla Firefox, e aí a partir do momento que eu instalei o navegador Google Chrome, o meu computador não funciona, só trava, está lento, fica reiniciando. Então o que você vai fazer? Você vai restaurar o seu sistema operacional para um ponto anterior que não estava instalado, né, esse aplicativo. Então backup é você pegar um arquivo e salvar num outro local, diferente da origem, e restaurar seria isso, você voltar para uma versão, né, uma versão anterior do que você está trabalhando no dia de hoje. Beleza? E aí a gente vai começar a explicar o conceito de restauração que cai em concurso público, tá? Bom, backup é tranquilo, né? Que eu já salientei. Você vai pegar um arquivo em si, um aplicativo em si e vai passar para um outro local, né? Agora a restauração tem uns detalhes que eles estão cobrando muito em concurso público. Eu falei que a restauração você vai pegar o seu sistema, né? E vai voltar para um tópico anterior, né? O Windows, ele é um sistema inteligente, né? E aí ele tem algo chamado de ponto de restauração. Professor João Kleber, o que seria esse ponto de restauração? Ponto de restauração são dias que ele vai, por exemplo, você instalou um aplicativo aqui ou alterou um aplicativo, ele cria um ponto de restauração. Por exemplo, 1/1/2017. Aqui eu fiz uma alteração em um outro aplicativo no dia 3, né? Aqui eu fiz uma alteração no dia 4, por exemplo. E aqui eu fiz uma alteração no dia 5, por exemplo. Certo? Aí o que acontece? Eu comecei a reparar que o meu computador, a partir do dia 4/1, começou a travar muito. E nesse dia 4 eu instalei um aplicativo, por exemplo, vamos supor que eu instalei o CorelDRAW aqui, né? Para quem não sabe o que é um CorelDRAW, é um aplicativo de edição de imagens, né? E aí começou a travar meu computador, não funciona mais nada, né? E aí o que acontece? Poxa vida, se só for eu instalar, né, o aplicativo CorelDRAW, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na opção painel de controle, né? Vou selecionar a opção sistemas de segurança e vou selecionar a opção backup e restauração e vou restaurar o meu Windows. O que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu sistema para um dia antes do dia 4, porque nesse dia 4 eu instalei o Corel e a partir desse momento o meu computador começou a travar, a reiniciar e não começou a funcionar bem. Então, o que seria a restauração, né? Você vai voltar o seu sistema operacional, né? Os sistemas que estavam instalados anteriormente. E aí cai em prova de concurso público. Quando você faz a restauração, você simplesmente altera as configurações de sistemas e configuração do Windows. Tá? Opa, está assinando português aqui, professor. E você não altera, você não mexe com arquivos. Significa dizer o que, professor João Kleber? Vamos supor, o meu computador começou a travar no dia 4/1, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para uma versão do dia 3/1/2017. Só que no dia 4 e no dia 5 eu criei vários arquivos, sei lá, vamos supor, vamos pegar nossa aula 6 da LAC,
certo? E aí, quando eu for fazer essa restauração, galera, a aula 6 da LAC que eu criei no dia 5/1 de 2017, ela não vai ser alterada, ela não vai ser perdida. Por quê? Porque a restauração ela só mexe com o sistema. Sistema o quê? O Core ou o sistema do próprio Windows e as configurações que eu realizei. Então, os arquivos pessoais que foram criados, alterados na data posterior ao dia que eu vou ter a restauração, não vão ser mexidos, não vão ser alterados. Então, é interessante a restauração, uma funcionalidade muito interessante do Windows, porque você permite alterar o sistema, você permite voltar ao passado e não perde os arquivos em si. Né? Então é interessante, muito interessante. Beleza? Então entendemos o conceito de restauração, né? E aí nada melhor do que a gente entender o conceito respondendo questões, né? Vamos responder a essa questão que aconteceu na Câmara de Santa Maria, né? No município, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2016, para o cargo de procurador jurídico, né? E aí a banca realizadora foi o IBED e ele pergunta o seguinte: o sistema operacional Windows 7 dispõe de vários recursos e diferentes ferramentas que auxiliam os usuários na administração do seu sistema operacional, né? E aí ele fala o seguinte: dentre delas pode-se destacar a restauração do sistema, que permite, vamos analisar, restaurar o sistema a um ponto anterior no tempo, muito bem, está correta, sem afetar os arquivos pessoais, né? E aí a gente, na primeira alternativa, né, podemos dizer que é sorte, né? Só que não adianta ter sorte se você não tem o conhecimento do que seria a restauração do sistema. E aí, essa resposta aqui, eu nem preciso ver o restante, porque ela está correta, né? Mas vamos analisar, né, o que as outras alternativas pedem. Realiza uma cópia de segurança dos arquivos. Nós vimos que quem realiza a cópia de segurança dos arquivos do sistema é o backup, não é restauração do sistema. Restaura o endereço IP do computador, nada a ver, né? Endereço IP, para quem não conhece, é uma identificação do seu computador, né? Recupera o disco atual e corrige as outras unidades de disco presentes no computador. Nada a ver também, galera, tá? Recupera arquivos pessoais que foram eventualmente excluídos ou danificados. Nada a ver. Por quê? Porque ele só vai restaurar sistemas, só vai restaurar o quê? Configurações. Ele não mexe com arquivo. Tanto é que se você criou um arquivo depois da restauração, esse arquivo não vai ser perdido. Então a resposta correta é a, conforme a gente tinha visto, né? Então é uma questão tranquila de se resolver, né? Não precisou nós nem utilizarmos o conceito de eliminação, né? E é uma questão que está cobrando muita questão de restauração, esse tópico de alterar ou excluir arquivos pessoais. Então fique ciente, quando você volta num ponto de restauração, você só mexe nos sistemas, nos aplicativos em si e nas configurações do sistema. Beleza? E aí vamos responder mais uma questão que fala o seguinte: o cargo foi de assistente, né, do ano 2016, para o órgão FUB, né? E a banca realizadora foi a CESP. Ela pergunta o seguinte, galera: a restauração do sistema Windows é uma opção para a formatação completa e irreversível do disco rígido do computador. Nem preciso ler o resto. Por quê? Ele falou aqui que para a formatação completa e irreversível do disco rígido de computador. Quando você faz uma formatação, você apaga os arquivos, tá? E aí você praticamente inicia-se do zero, né, o uso do seu sistema operacional. E aqui nós entendemos que a restauração não é isso. Você não vai começar do zero porque você não afeta nenhum arquivo pessoal. Simplesmente você volta o dia anterior e você vai alterar as configurações do sistema ou você vai alterar as configurações de aplicativos instalados. Então essa opção aqui, ela é o quê? Falsa, né? Nem preciso ler a segunda oração, que fala o seguinte: nesse caso é necessária a seguida uma nova instalação do sistema operacional. Nada a ver com a paçoca, né? Beleza? Então vamos para mais uma questão, né, da CESP para o cargo de assistente para o mesmo órgão, e ele pergunta
o seguinte, ó, para você ver como é que tá caindo bastante questão no mesmo concurso, caiu 2 questões sobre restauração, né? Então, vamos lá. Uma desvantagem da opção de restauração do sistema do Windows 7 é que ele afeta os arquivos pessoais. Pessoal, mesma coisa, eu nem vou olhar o resto da pergunta. Por quê? Porque eu sei o conceito de restauração e restauração não afeta arquivos pessoais. Então essa resposta está o quê? Falsa. Tá? Mas vamos entender, ele fala exemplo de e-mail, documentos e fotos que tenham sido modificados ou criados entre o ponto de restauração e a data de operação. Nada a ver. Restauração não afeta nenhum arquivo pessoal, independente se for imagem, independente se for e-mail, e ele só muda os sistemas dos aplicativos em si e as configurações do sistema ou desses aplicativos. Beleza? Entendemos. E aí agora a gente vai entrar nas ferramentas que não estão no painel de controle em si, tá? Como assim, professor João Kleber? São ferramentas que estão sendo muito cobradas em concursos, então por isso que eu trouxe para vocês. Naquelas outras opções citadas anteriormente, né? Para que você conseguisse utilizar essas opções, você teria que ir no menu iniciar, né? Clicar no botão iniciar, no menu iniciar, painel de controle, sistemas de segurança, né? Ou seguranças de sistemas, e aí você ia selecionar aquelas opções. Nós vamos passar 2 opções agora que está caindo muito em concurso público, que seria o gerenciador de tarefas e o desfragmentador de disco. Tá? Que seriam como ferramentas administrativas, como se fosse uma ferramenta intermediária para avançada, né? E aí eles estão cobrando isso e vocês precisam ficar atentos, né? Então vamos entender esse conceito. A primeira ferramenta que nós vamos aprender é o gerenciador de tarefas, tá? Nós vimos que o sistema operacional Windows ele trabalha com tarefa. Por exemplo, se eu abrir o Word é uma tarefa. Se eu abrir o navegador é uma tarefa. Se eu abrir, por exemplo, Windows Media Player é uma tarefa. Então toda ação computacional é uma tarefa. Tudo que você faz no sistema é uma tarefa. Então o que o gerenciador de tarefas faz? Ele gerencia as atividades, né? E aí, por exemplo, como que eu faço para verificar, né, as minhas atividades, as minhas tarefas que estão sendo executadas, né? Como que eu faço? Existem várias formas, mas eu vou colocar as formas que mais caem em concurso público. Beleza? E as formas que mais caem em concurso público são, os 2 primeiros utilizam o teclado, uma sequência de teclas, né? A primeira tecla é o Ctrl Shift ESC. Essa é a mais recomendada. Por que ela é mais recomendada? Anotem aí, porque ela é direta. Por que ela é direta? Uma vez que você dá o comando Ctrl Shift ESC, já vai automaticamente o gerenciador de tarefas na sua tela, tá? Então, se eu quero, por exemplo, abrir rapidamente o meu gerenciador de tarefas, eu tenho que dar esse comando, Ctrl Shift ESC. Ah, professor, eu tenho que decorar? Infelizmente sim, porque as bancas estão cada vez mais exigentes, tá? Bom, outra opção, essa opção aqui, ela demanda um pouco de tempo, né? Só que ela também é rápida. Você vai apertar o botão Ctrl Alt Del, vai te aparecer uma tela. Nessa tela você vai permitir desligar o computador, né? E vai aparecer uma opção também iniciar o gerenciador de tarefas, né? Então essa opção você vai ter que ter 2, né? Você vai ter que selecionar 2 ações para conseguir, né, abrir o gerenciador de tarefas. Primeira ação seria dar a sequência Ctrl Alt Del e depois você selecionaria a opção iniciar o gerenciador de tarefas, né? E por último tem a opção quando você trabalha com a interação do mouse, né? O que você faz? Você vai na barra de tarefa, todo mundo sabe que é essa barra horizontal, clica com o botão direito, né? Você vai clicar com o botão direito aqui e aí vai aparecer essa opção. Na hora que aparecer essa opção, você vai clicar com o mouse e iniciar o gerenciador de tarefas. Então, essas são as 3 opções que você consegue, né, abrir o gerenciador de tarefas no Windows, né? Ou você utiliza o Ctrl Shift S, que é o mais aconselhável, né? Ou você utiliza o Ctrl Alt Del
mais iniciar o gerenciador de tarefas, que seria uma sequência mais intermediária, né? Seria 2 ações, ou você vai utilizar 3 ações. Clica com o botão direito, depois seleciona, vai na barra de tarefas, clica com o botão direito e depois vai abrir aqui, né? Então é critério de vocês. As três formas, né, eu consigo abrir o gerenciador de tarefas. Beleza? Então entendemos que o gerenciador de tarefas ele serve, né, para gerenciar as atividades que você está trabalhando. Lembrando que qualquer ação computacional, abrir um Word, abrir um Excel, abrir um PowerPoint, abrir um navegador, enfim, qualquer coisa que você faça no computador vai abrir uma tarefa e consequentemente ela vai constar no gerenciamento de tarefas. Agora, pergunta que cai em concurso público: o que eles cobram? Para que serve o gerenciador de tarefas, né? Que é essa telinha aqui, né? O gerenciador de tarefas ele serve para quê, galera? Por exemplo, quem nunca estava com vários aplicativos abertos e aí do nada o Word começou a travar e aí ele aparece lá na parte superior, o Word não está respondendo ou o Excel não está respondendo, enfim. E aí, por exemplo, você quer fechar apenas aquele aplicativo, você não quer reiniciar a máquina. Eu vou ter que fazer o que, professor? Você vai ter que abrir o gerenciador de tarefas. Por quê? Porque você vai selecionar, por exemplo, vamos supor que o PowerPoint não esteja funcionando. Você vai clicar nele com o mouse, vai ficar selecionado e você vai apertar essa opção aqui, ó, finalizar tarefa. E aí, consequentemente, vai finalizar apenas o PowerPoint. Por exemplo, a opção aqui do navegador do Google Chrome vai estar funcionando. Por exemplo, aqui tem uma pasta da chamada LAC, vai estar funcionando, o Paint vai estar funcionando, e aqui o painel de controle que estava funcionando vai continuar funcionando. A única coisa que vai ser fechada é o aplicativo que você acabou de fazer, tá? Uma coisa também interessante, o Windows em si, nós entendemos aplicativo, correto? Só que o Windows ele não entende aplicativo, ele entende como processo, tá? Então, você pode finalizar através da tarefa ou você clica aqui em processo e finaliza para o processo. Só que eu recomendo finalizar por tarefa, por quê? Porque um aplicativo ele pode gerar vários processos e aí você, como não há necessidade, porque você não é usuário técnico, você vai ter que selecionar todos os processos para fechar, né? E o que cobra no concurso público é o quê? Para que serve o gerenciador de tarefas? Ele permite gerenciar o que você está sendo executado. Então, isso seria a função do gerenciador de tarefas. E como que você chega, né? Lembrando que eles estão mais criteriosos. Então, você tem que saber o conceito, como que chega e qual que é a tela. A tela do gerenciador de tarefas, gente, é isso aqui. É tipo um diagnóstico, tá vendo? É como se fosse um raio-x, né? Como se fosse aquela maquininha do hospital que vai mostrando o batimento cardíaco. Então, eu preciso saber disso, professor? Eu preciso, porque eles estão cada vez mais criteriosos. Lembra-se do caso do painel de controle que eles estão cobrando agora o ícone? Então, é cabível que eles possam cobrar também o ícone do gerenciador de tarefas, tá? E uma coisa importante também, a título de curiosidade, aqui ele vai mostrar para vocês quantos processos estão abertos. Aí, lembra que eu falei para vocês que uma atividade pode gerar vários processos? Por exemplo, aqui eu tenho aberto 2, 3, 4, 5 aplicações somente. Só que o meu computador entende como 71 processos. Porque uma aplicação pode gerar vários processos. E ele mostra também qual que é o uso da minha CPU, todo mundo sabe que é o processador, e quanto que eu estou utilizando da minha memória física, da minha memória RAM. Beleza? Entendemos o conceito. Nada melhor que agora a gente responder questões, né? E aí essa questão aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, né, para o cargo de técnico judiciário, né, a banca realizadora foi esses, né, do ano de 2015. Ele pergunta o seguinte: o Parará Periri, né, que é uma lacuna a ser respondida, mostra os programas, os processos e os serviços que estão sendo executados no computador. Podemos usá-los para monitorar o desempenho do computador ou fechar um programa que não está respondendo, né? E aí a gente vai verificar o seguinte: considere o sistema operacional a palavra que preenche mais corretamente a lacuna acima. Bom, essa ficou bem tranquilo porque a primeira alternativa é a resposta correta, né? A gente viu que, por exemplo, como que a gente inicia processador, como que a gente verifica o uso do processador, o uso das aplicações, se estiver travando ou não, onde que eu finalizo, é no gerenciador de
tarefas. O Windows Explorer, ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows. O gerenciador de controle nem existe. O painel de controle é para fazer o quê? Verificar, você vai lá e verificar ou alterar todas as configurações necessárias do seu computador. Então essa aqui foi uma pergunta bem tranquila, porque nós já entendemos o conceito em si também, né, galera? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Beleza? Então o gerenciador de tarefas é importante? Sim, porque se ele não existisse, por exemplo, vamos supor que você esteja com 10 atividades e aí você estava utilizando o Windows Media Player, né? E aí você estava com um relatório do seu TCC, um relatório de um trabalho que você não tinha salvo e aí você começou a mexer com o Windows Media Player e travou a sua máquina. Imagine se tivesse que desligar, você perderia todo o seu trabalho, né? Então o gerenciador de tarefa é importante demais da conta. Beleza? E a resposta está conforme eu falei para vocês. E aí vem a desfragmentação de disco, né? Que eu já citei também, assim como o gerenciador de tarefas, não ficam visualizados no painel de controle. É uma opção extra. Ah, como que eu verifico, professor João Kleber? Aonde está essa desfragmentação de disco? A desfragmentação de disco, galera, ela se encontra no menu iniciar, aí você vai em todos os programas, acessórios e ferramentas administrativas. Tem um jeito muito mais fácil, né? Você vai clicar no iniciar e digita o executar, conforme eu falei nas aulas anteriores. O executar, ou pesquisar, né? Ele identifica todos os aplicativos, todas as funcionalidades, todos os arquivos existentes no seu computador, né? Então, mas o que eu preciso saber? Que a desfragmentação de disco é uma ferramenta, só que ela não está alocada dentro, né, do painel de controle de sistema de segurança. É como se fosse uma ferramenta intermediária que eles estão cobrando e muito, tá? Não é pouco essa opção nos concursos públicos, tá? Bom, o que seria então essa desfragmentação de disco? Essa desfragmentação de disco seria essa tela, né? Aqui vai mostrar pra gente quais são os HDs que nós temos, tá? No caso aqui eu tenho 2 HDs. E aí, o que eu preciso saber, professor João Kleber, né? Para o concurso público, tá? Vamos lá. Alguém já ouviu aquela frase, né? Ou aquela suposição, quando você formata um computador, você não perde o arquivo? E aí você vai falar assim, que é mentira, né? E realmente esse lema é verdadeiro, né? Porque às vezes, quando você formata o computador, você realmente não perde seu arquivo. Existem programas específicos, que não vou entrar no caso, no mérito, né? Que conseguem recuperar esse arquivo. Mas só conseguem recuperar esse arquivo por quê, professor João Kleber? Porque vocês vão entender como é que é salvo os arquivos agora. O disco rígido, ele tem 3 divisões, galera. Quais são essas divisões? Nós temos as trilhas, que seria dessa forma. Nós temos os setores, que seria uma divisão menor do disco rígido. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal, hein, gente? E nós temos uma outra divisão. Deixa eu fazer de azulzinho. Que é chamado de clusters. Certo? E assim em diante. Vou focar só no centro ali. Então, por exemplo, quando você, vamos supor, vai no Facebook e salva, por exemplo, eu gostei da minha foto do perfil agora, né? Vou lá salvar minha foto do perfil. E aí, quando você salva nesse arquivo, quando o disco rígido armazena essa foto do Facebook, ela não é armazenada num local só. Ela pode ser dividida em vários clusters. Por exemplo, a sua foto pode estar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e assim em diante, né? O disco rígido é em formato horário, então ele pode estar dessa forma. E aí o que acontece? Você utiliza desfragmentação de disco, né?
para juntar, né? Para juntar esses espaços em branco. Por quê? Vamos supor, vamos imaginar o Facebook. O Facebook você nunca vai deixar durante 3, 4 anos a mesma foto, correto? Então o que você faz? Você pega uma foto, coloca, apaga, coloca uma foto, apaga. Então vamos supor que você pegou essa foto, colocou, passaram-se 3 meses e você excluiu essa foto, certo? Quando você exclui essa foto aqui, por exemplo, você excluiu essa foto, quando você salvar uma outra foto, ele não vai ser salvo aqui, ele vai seguir a ordem. Aí pode salvar aqui, pode salvar aqui, pode salvar aqui. Aí você vai salvando, vai salvando, vai salvando, vai salvando. Aí quando tiver tudo salvo, vamos supor que esteja tudo salvo aqui, já ocupou todas as trilhas, os setores, né? E aí, na hora que deu a volta, aí que você vai salvar esses espaços em branco. Bom, professor, mas o que a gente tem que entender para sair bem no concurso público? Quando você tem um HD muito grande, né, quando você tem vários arquivos, a gente não percebe. Mas, por exemplo, você já percebeu quando ele fica procurando o arquivo e fica rodando? Por quê? Se você coloca todos os arquivos juntos, é mais fácil de se encontrar, né? Então, o que a desfragmentação de disco vai fazer? Ela vai pegar esses espaços que você apagou os arquivos e vai juntar para locais próximos. Então, por exemplo, o computador, ele não vai começar, mas, por exemplo, aqui tem várias coisas que o cara apagou, o cara apagou aqui, o cara apagou aqui, o cara apagou aqui, o cara apagou aqui. E aí, quando você salva um arquivo, ele não vai salvar nesse espaço branco, ele vai continuar. Aí uma vez que ele salvou tudo, aí que ele começa a salvar os espaços em branco. Então o que acontece? Você tem perca de processamento, né? É algo que você não percebe, mas o computador percebe e muito. Então o que a desfragmentação de disco vai fazer? Vai pegar todos esses arquivos que estão separados e juntar num só. De certa forma, por exemplo, vamos pegar o HD novamente aqui. Nós temos... Vamos supor que o HD esteja aqui. O que vai acontecer? O HD está aqui, nós temos as trilhas, nós temos os setores e nós temos os clusters, né? Então, o cara está aqui, aí tem um espaço aqui, aí tem um espaço aqui, 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 tem espaço aqui, espaço aqui e assim vai. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o arquivo e colocar somente num local. Isso é bom? Sim, porque ele não precisa ficar procurando a todo momento. Ele simplesmente vai encaixar muito mais rápido. E aí ele vai seguir uma hierarquia. Ah, chegou um novo arquivo, salva aqui, salva aqui, salva aqui. Então a desfragmentação de disco serve para realocar arquivos e pastas, para de modo que aumentar o processamento, a busca, né, do processador dos arquivos e passar para você. Então, para isso que serve essa ferramenta, que é muito importante. Beleza? Tranquilo? Então a desfragmentação ela vai permitir realocar os arquivos e pastas do seu computador, né? Para de modo que aumente a velocidade do seu processamento. Aí quando que eu tenho que fazer isso, professor João Kleber? Normalmente de 6 em 6 meses, você tem que fazer isso no seu computador pessoal, tá? Mas para concurso público ele vai perguntar o seguinte: qual que é a técnica, para que serve a técnica de desfragmentação de disco? Serve para você organizar os arquivos, né, de forma que aumente o processamento. Então você vai juntar para facilitar na busca do processamento. Então não vai ficar mais salvo aleatório, vai ficar salvo conjunto, conciso. Beleza? Então nada melhor do que a gente responder a uma questão, né? Deixa eu apagar aqui para que vocês possam conseguir enxergar. E a pergunta é a seguinte: foi para a Prefeitura de São Lourenço, né, lá em Minas Gerais, a banca realizadora foi a Fundep, para o cargo de advogado. Ele pergunta o seguinte: no Windows 7, a ferramenta que executa a tarefa de consolidar os arquivos espalhados no disco rígido do computador e assim melhorar o desempenho é Windows Explorer? Falso. O Windows Explorer ele permite o quê? Gerenciar arquivos e pastas, mas ele não permite consolidar, né? Que seria juntar os arquivos para facilitar o desempenho, tá? Desfragmentador de disco, essa é a nossa resposta, né?
Bom, vamos analisar a outra. Restaurador de disco. Não existe isso. Existe restauração de sistema. Então, elimina-se. Painel de controle. O painel de controle é onde você altera todo e qualquer tipo de configuração, né? E a gente viu que o desfragmentador do disco não está dentro do painel de controle. Então, qual que seria a resposta correta? B de bola. Beleza, galera? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí peço novamente, avaliem a nossa aula, coloquem pontos de melhoria. E aí solicito para que vocês vejam a aula 1, 2, 3, 4 vezes, façam as questões, porque você só vai aliar a teoria com a prática dessa forma, tá? Tenha uma boa semana e até a próxima!